ND Notícias de volta já com o Paulo Alceu, que vai entrevistar ao vivo o jornalista Alexandre Garcia. Paulo. Pois é, hoje eu tô muito feliz, porque eu estou recebendo aqui no ND Notícias não um grande profissional, não apenas um grande profissional, mas um amigo que me orientou muito no início da minha carreira, e eu lembro coisas maravilhosas que agora não é o caso de contar, porque agora vocês querem ouvir do Alexandre esse movimento todo da política, esse momento atual da política lá em Brasília. É com Alexandre Garcia que nós vamos conversar hoje, então. Ele está lá em Brasília, no seu cenário já tradicional. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Paulo Alceu. Boa noite, meus amigos de Florianópolis, de Santa Catarina. E eu quero dizer para vocês que no domingo eu vou cantar parabéns também, né? Parabéns para o Brasil, que teve Mário Petrelli por quase 85 anos, né? O Brasil foi um país privilegiado em ter esse homem que por várias vezes, frequentemente, me ligava para trocarmos ideias, né? Mário Petrelli está aqui no coração e o aplauso vai ser na batida do coração. É verdade, é verdade. Todos nós vamos cantar parabéns com muita saudade, mas também sempre sentindo ele bem perto da gente. Alexandre, eu começo lhe perguntando o seguinte: hoje nós estamos num momento que é classificado como momento de crise institucional entre os poderes, onde há uma determinada desarmonia. A harmonia é fundamental para a base da democracia. Essa desarmonia vem de onde? Do STF, do Congresso, do Planalto? Eu acho que vem do STF, do Supremo, né? Por algum motivo, não sei, parece que vai muito além do que seria a rotina legal. Não vem do Congresso Nacional, nem vem do Palácio do Planalto, né? Houve uma manifestação em outubro de 2018, em que a maioria do povo disse que queria Bolsonaro para governar o país, né? E parece que o Supremo não se conforma com isso, com o apoio de uma boa parte da mídia, que também não se conforma de não ter conseguido derrubar esse candidato. Ele se elegeu sem a mídia, ele se elegeu com as redes sociais, né? Parece que as pessoas muito arrogantes ficaram danadas da vida com isso. Então, o Supremo, ministro do Supremo que está lá na Justiça Eleitoral, que hoje já disse que vai tocar um pedido do Boulos e da Marina de cancelar o registro da candidatura de Bolsonaro e Mourão. Essa é a última que aconteceu agora, né? Umas maluquices assim. Será que não olham o resultado da eleição? E será que não estão vendo que a eleição já passou há quase 1 ano e meio, o governo? Meu Deus do céu, né? Essas do ministro Celso de Mello, de Alexandre de Moraes, tudo muito estranho, contrariando o que está escrito aqui nesse livrinho, né? De liberdade de expressão, de liberdade de opinião, de ausência de censura, garantias de direitos individuais. Eu não sei o que está havendo, mas tomara que prevaleça o artigo 2 da Constituição, o segundo artigo da Constituição, que fala em independência entre poderes e harmonia entre poderes em prol do povo brasileiro. Alexandre, nesse domingo e no próximo domingo já está sendo montado um movimento para ir em frente aos quartéis em todos os estados do Brasil, pedir pelo fim do Congresso e pelo fim do STF. Os generais até já se manifestaram, o oficialato já se manifestou contrariado e desconfortável com isso. Esses movimentos não podem ser freados, porque chega um determinado momento que eles criam também uma situação de desequilíbrio. É verdade, isso é péssimo. O nome dessa gente é Vivandeiras de Quartel. Foram identificadas pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Vivandeiras de Quartel, que, incapazes de exercer a cidadania, vão pedir tutela para os militares. Os militares, olha, a possibilidade de artigo 142, dessa vez 142 é igual a zero. Igual a zero. Vão lá, vão fazer fiasco. E estão contribuindo para agitar ainda mais o país. Passa o dia inteiro, né, o presidente tendo que explicar que o governo é do povo, que preza-se as liberdades, que tudo tem que ser feito
diante da lei e as armas da democracia, como ele falou ontem. Né? Isso é péssimo, fazer manifestação diante dos quartéis. Né? Vamos fazer só algo simbólico, porque o quartel no domingo só vai ter os sentinelas, os que estão de plantão. Né? E o STF, Alexandre, agindo como casa legislativa, também não ajuda para todas essas críticas? Há muito tempo vem agindo como casa legislativa. Os 11 ministros do STF, do Supremo, não tiveram um voto sequer. Eles se legitimaram porque foram indicados por um presidente da República, que tem voto, né, e confirmados pelos senadores, que têm voto. Né? Eles não representam o povo brasileiro, eles são um poder, né, que não tem a representação direta, tem a representação indireta. Um poder feito para interpretar a Constituição e julgar certas autoridades. Né? Eles não têm que fazer lei, ainda que haja tal vacatio legis, né? Falta de lei, eles têm que, sim, sugerir que o Congresso faça as leis com urgência, o que estiver faltando. Né? E eles não foram eleitos para ser poder executivo, eles foram eleitos para ser poder judiciário, e o Poder Judiciário, intérprete da Constituição. Esse é o limite. Né? Mas estão extrapolando do limite. O Poder Judiciário todo. Ontem eu vi que uma juíza de Manaus, né, mandou a FUNAI, o IBAMA, a Fundação Chico Mendes fazer isso ou aquilo, né, que são órgãos do Poder Executivo. Né? Então, infelizmente, não estão contribuindo, com toda a experiência que têm, não estão contribuindo para a tranquilidade institucional. Outro detalhe que eu acho interessante é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, num determinado momento ele estava em conflito com o presidente. E agora ele passou a ter uma postura completamente diferente, uma postura até de sutilmente chamar a atenção do presidente que ele tem que respeitar decisão do judiciário. Onde é que ele pretende chegar com isso? Não, olha, a gente tem que saber que fake news não é um atributo só de rede social, não. Né? Tem aquilo que o pai dele, o pai de Rodrigo Maia, chamava de factoide. Né? Paulo Alceu estava próximo, eu acho, naquele tempo. Do César Maia, lá no Brizola. É. César Maia, pois é, chamava de factoide. Factoide é uma coisa muito ruim, porque pega o fato e deturpa o fato, e apresenta como se fosse fato. A gente engole com mais facilidade. Né? Isso é feito quase diariamente aqui no Brasil. Então, Rodrigo Maia sempre esteve em harmonia com o presidente da República, ele e o Alcolumbre, se deram muito bem, inclusive Dias Toffoli, que o presidente foi visitar no hospital há 2 dias, né? E que deve ficar mais uns 10 dias no hospital ainda. Né? Então, as pessoas fazem as perguntas, Paulo Alceu sabe, eu também sei, né, tentando conduzir o entrevistado para um determinado rumo. E o entrevistado vai meio sem graça naquele determinado rumo e só sai aquele determinado rumo que o repórter quis. Né? Então não há esse entrevero, esse entrechoque entre Rodrigo Maia e o presidente da República. Eles se falam pelo telefone, eles se entendem, eles se visitam. Alcolumbre é a mesma coisa. Né? E Dias Toffoli também. Né? Agora, o ministro decano do Supremo parece que tem algo contra militares, alguma queixa contra militares. Alexandre de Moraes, eu acho que a televisão lá dentro, que mostra eles como primadonas no palco, parece que isso influencia um pouco, né? Aquele famoso pecado preferido do diabo, da vaidade. Então, querendo aparecer, talvez seja isso, querendo estragar mesmo o governo, né? Celso de Mello sai em novembro, né? Eu não sei por quê. Primeiro foi aquela história de conduzir os ministros generais sob vara. Ele sabe muito bem que o ministro é ouvido no seu gabinete, como hoje foi lá para ser ouvido. Os agentes foram ouvir o ministro da Educação, que, aliás, não falou nada. Né? Sabe muito bem disso. Sabe muito bem que partido político não é parte legítima para sugerir a abertura do telefone celular do presidente, mas encaminham isso para a Procuradoria para fazer um barulho. Né? Sabe muito bem que a lei do abuso da autoridade não permite que se divulgue, além das provas
solicitadas para um determinado caso, como foi a queixa de Sérgio Moro em relação ao que aconteceu na reunião. Mas se divulgou a reunião inteira, uma reunião reservada, secreta, né, em que se trataram assuntos de Estado e de governo, em que todos os ministros falaram livremente, à vontade, porque sabiam que não era para publicar. Né? Então, a gente fica sentindo, parece que é provocação. Para que fazer isso? Né? Aí, hoje, o ministro Barroso, que agora preside a Justiça Eleitoral, de repente desenterra lá um pedido do Boulos para caçar o registro da candidatura dos que venceram a eleição. Então, meu Deus do céu, será que não tem um pingo de sensatez, né? E ter um jogo de cintura, está na fila aqui, mas só chegou agora, já chegou atrasado, agora vai para o arquivo, não faz mais sentido, o sujeito já ganhou a eleição, já está governando. Né? Então, parece que é provocação. Não é dos presidentes da Câmara e do Senado, não. Nem do presidente da República, ele está reagindo furioso, né? Porque ele se sente tolhido no seu direito de governar, ele foi eleito para governar. Né? E é uma coisa atrás da outra todos os dias. Você falou em eleição, vitória na eleição. Nós estamos num ano eleitoral. Num ano eleitoral que, de repente, foi atropelado por uma pandemia. O Grupo ND vem mantendo uma linha muito firme em relação a não ter a eleição esse ano e fazer uma coincidência de mandatos em 2022, prorrogando os mandatos de prefeitos e vereadores, até porque não há clima para a eleição, não há clima para a campanha. O que você acha exatamente disso, já que no Congresso também há vários projetos de coincidência de mandato? Eu acho que é uma boa ideia e é bem oportuna, porque o Estado brasileiro não tem mais recursos disponíveis assim para gastar. Né? Então, economiza-se uma campanha eleitoral, o gasto da eleição municipal, e coincide-se os mandatos. A gente passa a fazer uma única eleição a cada 4 anos. Agora, a disposição da Justiça Eleitoral, que está tentando influenciar os congressistas, porque os congressistas podem mudar isso. Né? Eles têm o poder que foi conferido por nós, povo. Eles são os nossos mandatários, nós somos os mandantes. Né? Então, mas a Justiça Eleitoral e o próprio Supremo estão firmes na história. Não pode prorrogar mandato de jeito nenhum, nem que faça eleição na segunda quinzena de dezembro. Né? Então, a situação aqui é essa. Né? Não há uma decisão final, mas a tendência parece ser essa. Prorrogar a eleição, mas não o mandato. Alexandre, me chamou a atenção agora que você me falou que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, inclusive o presidente do STF, estão ligados ao presidente Bolsonaro. Ou seja, quando se fala em golpe é uma grande piada, né? Porque eles estão juntos. Agora, o problema está todo focado ali em 2, 3 ministros do Supremo. Como resolver isso? Pois é, eu fico imaginando o constrangimento do presidente do Supremo, na pouca idade dele e na pouca experiência em relação à maior parte da corte, né? Como juntar essa gente? Gente, vamos parar com isso. A gente está extrapolando a nossa jurisdição, né? Os nossos poderes constitucionais, estamos agredindo essa batida da censura na casa das pessoas, como se fosse o partido nazista, né? Na casa das pessoas, por crimes de opinião, né? Crimes de manifestação, de expressar, contrariando, inclusive, tudo que o ministro Alexandre de Moraes disse há 2 anos a respeito do fato de que quem não aceita crítica, que não entre na vida pública. Né? Ele disse isso há 2 anos. Mas eu acho que há um constrangimento, a falta de unirem-se, sentarem todos os 11 em torno de uma mesa. Olha, qual é o nosso papel nessa fricção contrária ao que manda a Constituição de harmonia entre poderes? Será que nós não podemos fazer a nossa parte para um país que está sendo sacrificado por uma pandemia, por uma quarentena, por milhares de mortes,
de pessoas e de empresas. Será que não podemos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Eu saio daqui como representante de vocês e vamos tomar a iniciativa, vai ficar bem para o Supremo. A gente junta o chefe do Executivo, os dois chefes do Legislativo, e vamos tocar esse país para voltar ao emprego, para voltar às empresas. E aqueles que são contra o governo, que comecem a preparar a campanha eleitoral da próxima eleição presidencial. Não é mais justo para com o país, mais patriótico, isso, mais sensato? Acho que é. Alexandre, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrando por aqui, porque o telejornal o ND já está encerrando, mas eu pediria que você ficasse aqui conosco para a gente passar para o ND+, e continuar a nossa conversa. É isso aí, hoje eu não tiro a gravata porque eu continuo com o Alexandre. Beijo, bom final de semana. Bom final de semana, Paulo. Bom final de semana a todos. Até segunda. Tchau, tchau.